Olá, o meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e orientadora familiar, e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre uma recente publicação que andou rolando aí pelas redes sociais, inclusive eu também falei sobre isso, que foi uma mudança no processo de escolarização nos Estados Unidos. Uma identificação de um problema e um movimento de mudança desse processo, mais especificamente falando sobre a alfabetização. Então eu queria trazer esse vídeo para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo lá e abrir os olhos. Já há muito tempo você me ouve falar sobre processo de alfabetização, sobre educação da criança, sobre ensino formal, e sabem que eu sou defensora do método fônico associado ao método silábico. Então é a forma como eu trabalho no consultório para crianças atípicas, é a forma como eu instruo as famílias, é a forma também como eu alfabetizo crianças que estão com dificuldade de se alfabetizar sozinhas na escola, no ambiente escolar, enfim, né? Não é bem sozinha porque está dentro de uma instituição, mas não está dando conta lá e acaba recorrendo ao consultório para uma orientação mais específica. Enfim, há 5 anos já acontece esse movimento nos Estados Unidos, em cerca de 40 estados, de identificar que as suas crianças estão saindo da fase de alfabetização, então daquele período dos 3 primeiros anos de ensino formal, o que aqui seria aproximadamente o 3º ano do ensino fundamental, mas sem saber ler, ou lendo muito pouco e não conseguindo interpretar. E também tendo muita dificuldade com livros que são mais maduros, então livros que já não tem tanto desenho, tanta imagem. E por que será que isso está acontecendo? Bom, eu trouxe até mesmo a indicação de uma leitura, que é esse livro. Eu sei que vai ser difícil, né? Alguém lê isso tudo, mas por isso eu resolvi gravar o vídeo. Esse livro aqui, A Idiotização Proposital da América, ele tem um acervo documental sobre o que vem acontecendo nos Estados Unidos já nas últimas décadas, em termos de políticas públicas de educação, em termos de movimento de processos de alfabetização e tudo que envolve a educação sistemática, educação formal das crianças americanas. E o livro identifica também, e como eu falei inicialmente, através de documentos, né? Então os dados são bem claros, não são invenções da minha cabeça nem do autor, enfim, que existe uma tendência desse modernismo na educação. O que é isso? Algo também que já falei algumas vezes por aqui com vocês, que é não só observar, enxergar essa criança diante de uma natureza diferente, que não é a natureza própria da criança, mas que isso significa que essa criança teria que ter mais liberdade de ação, que o aprendizado deveria vir de dentro para fora e não de fora para dentro. O que é o aprendizado de fora para dentro? Aquele em que a gente é ensinado, em que nós somos instruídos, nós retemos o conhecimento, internalizamos, absorvemos ele, aprendemos. O que é o aprendizado de dentro para fora? A criança, por conta própria, ela dá conta dos sinais desse ambiente, ela absorve elementos, ela cria uma ideia, uma relação e ela aprende, tá? Acontece que esse movimento de dentro para fora é justamente o movimento que se percebe lá no cenário americano, que está gerando um grande número de maus leitores. E eles estão com uma proposta de rever tudo isso. Então, não só proposta, como em alguns estados já começa a se implementar uma nova didática, uma nova formação de professores, resgatando, e aí aqui é muito bacana, porque na própria reportagem diz, e vocês vão poder ler isso, mas na própria reportagem chama por baseada em ciência, né? Então, já que estamos na era cientificista, em tudo tem que ser validado pela ciência, olha só como esse ciclo de modernismo da educação acabou chegando no lugar de onde ele partiu. Então, por que se mudou? Por que se rompeu com isso? Acreditou-se, né, num movimento histórico de que a criança ela estava sendo cerceada de suas possibilidades, né, e que ela estava sendo colocada dentro de uma caixa, e que o professor, o instrutor, quando ele ensina algo, quando ele formaliza esse aprendizado, dá regras para as crianças no ato da leitura, do processo de alfabetização, ele está podando, inibindo o processo da criança de aprendizado. Só que
Eu, enquanto educadora, né, e tantos outros, não, como eu falei, não são vozes da minha cabeça, isso tudo é baseado em ciência e conhecimento da natureza da criança, a gente entende que essa criança precisa sim ser instruída. E não só são achados históricos, né, mas como a própria reportagem diz, que essa ciência da leitura, né, como eles chamam, ela mostra que, apesar de algumas crianças aprenderem meio que intuitivamente sobre o aprendizado da leitura, a maior parte das crianças precisa ser instruída. Ora, né, senhores? O que a gente fala há tantas décadas de que o modernismo da educação só está gerando o quê? Analfabetos funcionais. Então, é muito importante quando sai numa revista, né, de alcance como o New York Times, quando sai de um país que tem por imagem, uma referência mundial de avanço, né, de população mais desenvolvida, né, de um país que preserva a liberdade e os direitos da pessoa. E quando a gente encontra nesse país, nessa fala, nesse lugar de fala, esse vínculo com que nós realmente acreditamos por educar, por ensinar esse processo de alfabetização. Bom, a pesquisa não só chama a atenção pela ciência que existe no processo fônico, que é o aprendizado, o ensino formal sobre o som das letras, como também reforça a necessidade do ensino ortográfico. E isso é muito importante, porque as escolas modernistas, o ensino moderno, ele se afastou disso. Então, as crianças saem da escola, desse processo inicial de letramento, né, como eu falei, até o 3º ano, sem aprender de uma estrutura formal o que é o processo ortográfico. Gente, vamos lá, parênteses, o que é processo ortográfico? A escrita correta, as regras ortográficas. Lembra que você na escola, provavelmente, se não está tão distante da minha idade, você ficava lá com a regrinha do RR, do SS, né? Quando usar um S só, quando usar 2 S's. Enfim, as nossas crianças, elas não têm mais isso na escola e se tem de uma forma bastante pobre, né? Sem muita ênfase. A criança teria que aprender essa correção ortográfica naturalmente, porque ai de você se ficar corrigindo muito, você está cerceando a criança, colocando ela numa embalagem, engessando, enfim. Todo esse processo é muito importante para que fique cada vez mais evidente que a alfabetização precisa ser um processo formal de ensino para um aluno, que o professor tem sim um lugar dentro da sua sala como um instrutor, como um apresentador de conteúdo, sim, e que esse aluno está ali para aprender, para estar atento ao que está sendo transmitido a ele, para repetir quando necessário, para corrigir o que não foi feito de forma certa, né? Então, que a gente não escreve aleatoriamente as palavras elas representam algo na realidade. Por representar algo na realidade, existe uma forma correta e estruturada de serem escritas. Enfim, eu não quero que esse vídeo fique muito longo, mas deixo a dica de orientação aí, né? A orientação para vocês da leitura tanto do artigo quanto da indicação do livro. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não deixe de encaminhar para alguém que possa precisar. Curte e aproveite para me seguir nas minhas outras redes sociais. Até a próxima!